Presim crucis de limites nostris, libera nos Deus noster, nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui e me vês e me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Penso que todos nós estamos convencidos de que precisamos de um intenso trabalho de purificação interior para sermos almas de oração. Precisamos controlar melhor a nossa imaginação, purificar a nossa memória daquilo que nos afasta de Deus, daquilo que nos centra em nós mesmos, para podermos ser contemplativos, para vivermos recolhidos na presença de Deus. São José Maria, nosso Padre, nos diz em caminho: se não te mortificas, nunca serás alma de oração. Pensando nessa purificação necessária para sermos almas de oração, o Evangelho de hoje nos propõe para a nossa meditação a famosa cena de Jesus expulsando os vendilhões do templo. Podemos servir dessa imagem para que façamos da nossa alma templo de Deus realmente, onde habita o Espírito Santo e que se torne uma casa de oração. Nosso Padre diz em Forja: detente a considerar a ira santa do Mestre, quando vê no templo de Jerusalém que maltratam as coisas de seu Pai. Que lição para que nunca fiques indiferente nem sejas covarde quando não tratam respeitosamente o que é de Deus. E necessitamos ser enérgicos para expulsar da nossa alma tudo o que nos impede de sermos alma de oração. E antes de meditarmos nas atitudes de Jesus Cristo no templo, que às vezes pode até nos assustar, recordemos a situação do templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém é a casa de Deus, onde Deus monta a sua tenda. Aquele que é imenso, que o universo não pode conter, se encontra em um lugar, no templo de Jerusalém. E todos israelitas, diversas vezes, vão ao templo. Tinham que ir, por exemplo, por ocasião da Páscoa judaica, para oferecer um sacrifício. Como sabemos, um boi ou uma ovelha, se era rico, um par de pombas, se era pobre. Além disso, cada ano, depois dos 20 anos, devia pagar uma taxa de meio ciclo, que é o trabalho de um dia. E a moeda utilizada para esse pagamento tinha que ser especial. Não podia ter a efígie, a imagem de autoridades pagãs, como tinham os denários, as dracmas, porque isso era impuro. Representar as imagens, colocar as imagens no templo. E tudo isso explica a existência no átrio do templo dos vendedores de animais e cambistas que trocavam as moedas impuras pela moeda que poderia ser colocada no cofre do templo. E como consequência de tudo isso, nos dias próximos das festas, na entrada do templo, o átrio dos gentios, havia muito barulho, gritaria de vendedores, mugidos e balidos e muita sujeira. E Jesus não podia tolerar tudo aquilo.
E tendo feito um azorrague de cordas, lançou todos fora do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou o dinheiro dos cambistas e virou-lhes as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. E não é difícil de entender a cena. Os discípulos que tantas vezes não entendiam as coisas, dessa vez eles não tiveram nenhuma dificuldade. Lembraram então seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Então, todos entenderam, Jesus era assim por zelo pelas coisas de Deus. E Jesus não foi o primeiro a denunciar os abusos contra Deus, contra o templo. 6 séculos antes, Jeremias vira o templo reduzido a uma caverna de ladrões. No entanto, os sacerdotes responsáveis do templo preferiram não ouvir o profeta, mesmo porque aquilo dava dinheiro para eles, aquele comércio todo no templo. Agora, se olhamos o problema por outro ângulo, tudo aquilo que se vendia era destinado ao culto divino. Não se estava vendendo nada mal. Santo Agostinho, comentando essa passagem, argumenta: é lícito vender o que é lícito comprar. As pessoas precisavam comprar. Então, toda a questão não está no que se compra ou no que se vende, mas no fato de que tenham transformado o átrio do templo num lugar de mercado. Ali já devia ser um lugar de oração. Não façais da casa de meu pai casa de negócio. Tudo isso deveria ser vendido em outro local, talvez ali perto, mas não no templo. Procuramos entender as imagens presentes nesse relato. Quem são aqueles que no templo vendem os bois? Quem são aqueles que vendem as ovelhas e as pombas? Santo Agostinho responderá: são aqueles que na igreja buscam o seu próprio interesse, e não aqueles de Cristo, não aqueles de Deus. E lembremos agora da nossa alma, templo de Deus, morada de Deus. Não será que também nós encontramos desculpas para mantê-la na desordem, na bagunça, pouco recolhida, com muito barulho, com muita sujeira, transformando em uma espécie de feira ou de mercado? Nosso Padre acrescenta: minúcias e trivialidades, às quais nada devo, das quais nada espero, ocupam a minha atenção mais do que o meu Deus. Com quem estou quando não estou com Deus? E o que pode transformar o nosso coração, o nosso mundo interior, no mercado, numa feira? São Paulo responde numa espécie de desabafo na Epístola aos Filipenses: todos os que buscam o que é seu e não o que é de Jesus Cristo. É a mesma ideia de Santo Agostinho, né? Aliás, Santo Agostinho tem a mesma ideia de São Paulo. Na verdade, que nos vemos facilmente vendendo os nossos bois, nossas ovelhas, trocando dinheiro para o nosso benefício. Muitas vezes podemos buscar a nós mesmos e ficarmos preocupados com a nossa imagem, apegado aos nossos critérios e opiniões pessoais, ou esperando reconhecimento por parte dos outros, ou ficarmos muito pendentes do que fazemos, dos nossos gostos. E isso vai sujando o nosso mundo interior. O nosso coração, que deveria estar limpo, um lugar dedicado a Deus, exclusivo para Deus, se torna, de certa forma, um lugar de comércio,
de barganha, de negociação. Quanto eu ganho com isso? Em que isso vai me beneficiar? Me valorizam, não me valorizam? Que o templo continuava a ser de Deus, ninguém duvidava, mas havia ali muito barulho, gritaria, sujeira, não havia um lugar propício para se rezar. Também pode haver muita dissipação no nosso coração, levando o nosso coração a se afastar de Deus, a se encher de visão humana, na apreciação das coisas. E perante tudo isso é necessário um trabalho de purificação. Então, sem perdermos a paz, precisamos ter a mesma decisão que teve Jesus. Fabricou um azorrague de cordas, lançou todos fora do templo, bem como as ovelhas, os bois, espalhou o dinheiro dos cambistas, virou-lhes as mesas. Em primeiro lugar, é necessário as mortificações dos sentidos. Mortificação interior. Não acredito na tua mortificação interior se vejo que desprezas, que não praticas a mortificação dos sentidos. Como iríamos conseguir mortificar a imaginação, a vontade, a memória, por exemplo, se não guardássemos a vista na rua, se não fizéssemos pequenas mortificações na comida, se não cortássemos luxos e caprichos nos divertimentos, se fôssemos preguiçosos no minuto heróico, se deixássemos tudo solto, tudo frouxo, se não vivêssemos sem minuto heróico, né? Um autor dizia que há uma referência ao minuto heróico na Sagrada Escritura, né? Quando o anjo desperta São Pedro na prisão e diz: "Surge velociter", né? Levanta rápido, né? Então devemos viver atento às mortificações, primeiro ativas, essas que procuramos e que vamos oferecendo a Deus como flores que apanhamos ao longo do dia para formar um buquê e entregar ao Senhor. E as passivas, aquelas que vêm de fora e nos custa aceitar. Então são necessárias uma série de mortificações que devolvam ao nosso templo, ao nosso mundo interior, né, essa característica de ser morada de Deus. E podemos comparar, né, um azorrague com jogar as ovelhas e bois fora. E que modificações são essas? Interiores. Está tudo que relaciona a memória, a imaginação. Então Álvaro nos dizia há anos, numa tertúlia, em 85, sujeitai a imaginação. Porque às vezes temos a imaginação tão solta que ao fazer a confidência temos que dizer sempre: eu me distraio muito na oração. Mas o que fazemos para não nos distrairmos? Se estamos todo dia com a imaginação dando voltas, no momento da oração é muito difícil controlá-la. É preciso ter os sentidos e a imaginação recolhidos. E como conseguir esse controle? Centrando-nos em Deus. Jesus colocou para fora todos aqueles animais, queria devolver ao templo a sua condição de casa de oração. A imaginação, se não é controlada, mortificada, como dizia Santa Teresa, torna-se a louca da casa. A imaginação tende a tirar-nos do nosso lugar, da nossa situação, que é precisamente onde devemos nos santificar. A imaginação sublima as situações do passado. Em tal centro, em tal situação que era bom, não havia dificuldades. Não é assim, né? Mas a imaginação floreia, né? Supervaloriza as situações atuais,
transformando em imensas vitórias ou tremendos fracassos, as pequenas vitórias do dia a dia ou as pequenas derrotas que nós vamos tendo infla através do nosso orgulho, nos leva a pensar que não prestamos, nos leva a pensar que não estamos sendo bem aproveitados, os nossos grandes talentos, né? A imaginação cria umas confusões à toa, né? Cria ilusões sobre o futuro, tanto de sucesso como de tragédias. Não sei, de estar morando na cidade que mais se gosta, de estar dando uma conferência magnificamente, sendo aplaudido por todos, né? Pode até colocar em coisas bobas, né? De participar de um programa de calouro. Qualquer coisa boba. A imaginação pode trazer qualquer coisa. E a imaginação gera ansiedade. Será que eu vou ter que mudar um dia de país? Né? Será que meus pais vão precisar de mim na velhice? Será que... E pinta às vezes o panorama mais negro do que é realmente. Minhas amigas, minhas parentes nunca vão para frente, né? Tá tudo perdido, né? Não é assim. A imaginação abre passo para uma série de tentações de vaidade, de juízos temerários e quase sempre de perda de tempo. E o valor sobrenatural da nossa vida não depende tanto das façanhas que forjemos com a imaginação, mas da fidelidade diária à vontade de Deus, na santificação daquilo que temos em mãos. E é aí que temos que utilizar a imaginação para santificar o que fazemos. E fica mais fácil o controle da imaginação quando aceitamos a nossa realidade, nossas qualidades, os nossos defeitos, a nossa situação, e evitamos assim as comparações. A imaginação é muito importante para a vida de oração. Nosso Padre utilizava, tantas vezes ele entrava na cena do Evangelho, tantas vezes na sua vida de infância espiritual ele imaginava, não sei, no céu. Então, não que a imaginação seja ruim, mas tem que estar um pouco controlada. Depois Deus pode até ilustrar a nossa imaginação para entendermos diversas coisas na vida de oração. Falemos um pouco da memória. A memória é uma excelente faculdade, nos ajuda a guardarmos a nossa história, que sem dúvida é uma história de amor de Deus por nós, nos ajuda a recordar quem somos, qual é a nossa missão, como Deus está presente na nossa vida, como Ele cuida de nós. Mas também é verdade que a memória grava, e às vezes principalmente, os acontecimentos que fazem referência a nós, em que nós somos o centro da cena. E o demônio se aproveita das coisas ruins que ficaram gravadas. Às vezes de uma sensualidade fomentada em alguma ocasião do passado, das humilhações pelas quais passamos na vida, de favores que fizemos e não valorizaram, de atuações que fizemos e achamos que não fomos correspondidos, ou que não nos entenderam. E a memória, vai guardando muitas dessas coisas que não são boas. Devemos fazer o esforço por limparmos a nossa memória de coisas que nos podem afastar de Deus. Podemos falar da curiosidade. Se não é mortificada, dificulta muito a concentração naquilo que nós devemos nos ocupar, no trabalho, na vida de oração. E o demônio também se serve da curiosidade para colocar na alma coisas pecaminosas que nós nem queremos. Basta pensarmos que muitos intelectuais perderam a fé por curiosidade,
Muitas pessoas deixaram se levar pela sensualidade, começando pela curiosidade. Muitas pessoas passaram a ser invasoras da vida alheia e controlando toda a vida dos outros por pura curiosidade. E temos que tomar muito cuidado, pois a curiosidade pode abrir o nosso coração a algo que nunca nós abriríamos. Um segundo campo de mortificação são aquelas que nos levam a desprender-nos. E como aquela situação que Jesus espalha o dinheiro dos cambistas. Jesus não queria prejudicar ninguém, não queria prejudicar os comerciantes, apenas queria que a casa do seu pai fosse casa de oração. Quem sabe poderíamos imaginar o Senhor entrando na nossa alma e espalhando o que não serve para nada. Afasta de ti esses pensamentos inúteis, que pelo menos te fazem perder o tempo, diz o nosso Padre em Caminho. Reparemos que se trata de pensamentos inúteis, não são pensamentos maus. Normalmente, diante de um pensamento mau, a gente reage, nossa reação é pronta. Mas diante dos pensamentos inúteis, às vezes não. Pensamentos inúteis, de trabalhos pendentes, que nós não podemos resolver naquele momento, mas fica na nossa cabeça, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. E a gente permite, fica com a cabeça dividida. Pensamento inútil das coisas que gostaríamos de ter feito na vida e ainda não fizemos. Eu gostaria tanto de ter feito, mas não adianta ficar pensando nisso, né? Ou de estar vivendo em uma outra circunstância que não é a nossa real. Se eu estivesse em tal situação, nem é pecado, mas não é a tua situação. Se chegar um dia você pensa, mas agora não. Fugir das recordações de coisas que gostamos e não são em si pecaminosas, mas que vão ocupando muita cabeça. Músicas, passeios, filmes assistidos e coisas desse tipo. E o único jeito para não perder tempo é jogar tudo isso fora, pelo chão, para não viver no mundo da lua, esforçar-se por rezar de verdade, por trabalhar intensamente. Talvez se possa aplicar o que nosso padre dizia num outro contexto totalmente diferente, mas que serve também para esses pensamentos repetidos, que ficam voltando. Proíbo-te que penses mais nisso. A pessoa que fica inventando uma história, na cabeça, e não vai escrever livro nenhum, mas fica criando um romance, uma história, Assim, proíbo-te que pense, mas acabou, Vamos parar com isso, senão fica esse mundo da lua. E ajuda-nos muito a ter maior controle do nosso mundo interior, as pequenas mortificações de não dar vazões às nossas paixões também, é outro campo, Nosso padre descreve muito bem no livro Caminho, no ponto 173. Essa frase feliz, a gente vai pensar, que alegra o ambiente. Eu vou lutar aí, para transformar o ambiente um ambiente agradável. A piada que não te escapou da boca, porque ia magoar alguém, podia magoar alguém. O sorriso amável para quem te incomoda. Aquele silêncio ante a acusação injusta, sem querer mostrar que eles estão errados. A tua conversa afável com os maçantes e inoportunos, com paciência. O não dar importância a cada dia a um pormenor ou outro, aborrecido e impertinente das pessoas que convivem contigo. Fazendo de conta que não se viu, ou esquecendo logo. Tudo isso com perseverança é sólida mortificação interior. Porque nos coloca na presença de Deus e vamos fazendo a vontade de Deus em cada momento.
Podemos pensar num outro aspecto da mortificação interior, representada pela virada das mesas, né? Então, desarraigar algo que estava se arraigando, se impondo na nossa vida. E é preciso uma mudança. Nosso padre diz: onde não há mortificação, não há virtude. E podemos pensar, em que ponto da minha vida eu preciso dessa virada de mesa? Que eu preciso ser mais virtuoso. O espírito de serviço, no cuidado das coisas pequenas, na ordem material, na constância nos meus planos apostólicos. Talvez a gente fale, eu preciso dar uma virada de mesa, né? Porque não está bem. E essas coisas atrapalham. Muitas vezes, por exemplo, a ordem, né? Uma pessoa desordenada, não só o exterior fica desordenado, mas o seu mundo interior também fica. E gera tensões, perda de tempo, não sabe onde estão as coisas, não tem controle do seu tempo, o que eu preciso fazer em cada momento. Aquilo vai gerando um estresse e falta paz interior para fazer uma boa oração. Então, depois que Jesus expulsou os vendilhões, o templo voltou a ser o que devia ser, né? Casa de oração. E se nos esforçarmos, principalmente agora na quaresma, nas mortificações interior, nós teremos o mesmo resultado. Nosso Padre diz em Forja: terás tanto de santidade quanto tiveres de mortificação por amor. Vamos encerrando a nossa meditação. Nossa Senhora foi o verdadeiro templo, né? O melhor templo de Deus. Porque a sua alma estava repleta da graça de Deus, repleta do amor de Deus, e Nossa Senhora estava sempre recolhida. Sempre meditava no seu coração tudo o que acontecia. Peçamos a ela que também nós nos purifiquemos e que, sobretudo, saibamos deixar que Deus, que Cristo, expulse da nossa alma tudo o que estorva, para que a nossa alma seja realmente morada de Deus, uma casa de oração. Graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.